Olá, meu povo do oitavo aninho, eu sou o professor Aldemir Malveira. Vejamos o que temos para hoje. Aula 57, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa revisão. Para darmos início a essa revisão, parte 2, né? Nós vamos abordar alguns tópicos, certo? E o primeiro tópico que nós vamos abordar é a questão das sequências recursivas e não recursivas. Então, vamos aos nossos conceitos. Vamos sempre observar, toda vez que você ler uma palavra, olha, recursiva. Vamos entender duas coisas. O que é uma sequência, certo? E quando essa sequência pode ser recursiva e não recursiva. Então, uma sequência, pessoal, ela é uma distribuição aleatória, nós podemos dizer assim, ela é uma distribuição aleatória, certo? De um conjunto numérico, beleza? Muito bem. Agora, essa distribuição numérica, algumas vezes ela apresenta um determinado padrão na sua constituição. Quer dizer, como é que eu observo esse padrão? Eu vou observar o primeiro número, né, da disposição numérica, olho para o segundo, olho para o terceiro e procuro ver se existe alguma correlação entre eles, como crescimento, como decrescimento, ou se existe uma fórmula. É isso que nós chamamos de reconhecimento de padrão. Se existe, certo, algo que está fazendo com que aquilo ali ou cresça ou decresça, tá? Aí tudo bem. Identificado isso aí, certo? Nós vamos classificar a sequência. Aí ela está classificada em recursiva ou não recursiva. A palavra recursiva vem lá de algum recurso, você vai precisar. Então, são aqueles termos que podem ser obtidos a partir dos termos anteriores. Quer dizer, eu preciso ter o termo anterior para poder observar qual é o segundo. Aí eu observo o segundo para poder observar o terceiro, porque ele vai me dando um padrãozinho. E as não recursivas são aquelas que os termos eles não dependem do termo anterior. Você vai precisar identificar a posição somente. Então, vejamos, vem comigo, olha lá. Então, é exatamente isso. Olha, o que é uma sequência recursiva? São aquelas em que seus termos podem ser obtidos a partir de termos anteriores. Termos anteriores. 2. Sequências não recursivas são aquelas formadas por termos em que não precisamos de um termo anterior para identificar o termo seguinte. Não precisamos de um termo anterior para identificar o seguinte. Então, vejamos aqui alguns exemplos da sequência recursiva. Olha lá. Então, vamos observar aqui o primeiro. Olha, o primeiro é 19. Do 19 passou para 23. Do 23 passou para 27. Do 27 passou para o 31. Por aqui você já vai ver como ela é um exemplo de sequência recursiva, então eu preciso do termo anterior. Olha, se nós observarmos o termo anterior, saiu de 19 para 23, ou seja, teve um acréscimo de 4 unidades. Olha, do 23 para o 27 também teve um acréscimo de 4 unidades. Então, é isso que é uma sequência recursiva. Eu preciso olhar para o primeiro e eu olho para o segundo. Depois eu olho para o segundo, olho para o terceiro e vejo se existe um padrão. Aqui tem um padrão. Qual é o padrão? Padrão de crescimento 4, quer dizer, essa sequência ela está crescendo de 4 em 4 unidades. Beleza? Então, é isso que nós chamamos de uma sequência recursiva, né? Olha, ela precisa do termo anterior, aqui já no último, para você ter o segundo, crescendo de 4. Beleza? Vamos aqui um outro exemplo. Olha, nós temos 1/3, depois, olha, foi para 1/9,
depois foi para 1,27, depois 1,81. Olha. Então, se nós olharmos aqui, olha, ela era 1/3. Esse é o primeiro termo. O segundo termo foi para 1/9. Beleza? Ora, eu já estou observando que qual é o padrão aqui de crescimento? O padrão aqui de crescimento é uma multiplicação por 1/3. Olha, porque 1/3 vezes 1/3, o que que deu? 1/9. Se eu pego 1/9 e multiplico por 1/3, deu 1,27. Olha, e assim sucessivamente. Quer dizer, então ela tem um padrão, né, aí de crescimento. O padrão de crescimento é uma multiplicação por 1/3. Olha. Então está aqui o primeiro. Quando eu olho para o segundo, olha, eu tive que recorrer a essa multiplicação. Daí o nome de recursiva. Sempre você vai precisar do primeiro, aí compara com o segundo, olha o segundo, olha o terceiro, vê se não tem um padrão aí de crescimento ou decrescimento. E aí você descobre quem é o cara, beleza? Muito bem. Agora vamos ver um exemplo de sequências, né, não recursivas. Ela não precisa do termo anterior, porque você não consegue o padrão aqui, olha. Olha só, o primeiro dela aqui. O primeiro dela aqui, ó, começa com 8, beleza? Depois foi para 16, depois foi para 24. Olha aí. Depois foi para 32. Quer dizer, eu não estou conseguindo manter um padrão, olha. Porque aqui você poderia dizer, professor, foi somado 8 com 8, 16. Mas olha só, se você quiser somar de novo com 8, 16 com 8, né? 8, 6, 14 vai 1, dá 24. Beleza? Né? Olha, 8, 6, 14 dá 24. Só que, se eu jogo 8... peraí, então tem uma posição, quer dizer, tem aqui, ela está me dizendo a posição, mas ela não me dá o cara, olha lá, eu posso determinar a posição de um próximo. Existe algo, tem uma formulazinha, ó, multiplicado por 8, será um 8n, a posição dele, o n é a posição, eu consigo determinar a posição. Então, se fosse perguntado assim, qual seria o 10º termo? Seria exatamente o seguinte, olha, 8 vezes 10 da posição, daria 80, quer dizer, o cara para cá vai 80, beleza? Como aqui, olha, por que deu 16? Que é o segundo termo aqui, ó, olha lá o segundo termo. Eu já tenho aqui a minha formulazinha, olha, que é 8n, vai dar 8 vezes 2, porque é a segunda posição, né? Por que deu 24? Porque terceira posição, outro vezes 3, 24. Ela não está crescendo de 8 em 8, ela não precisa do primeiro, ela precisa exatamente de ter uma fórmula onde me indica a posição. Quer dizer, eu não preciso recorrer ao termo anterior, porque eu não consigo descobrir, beleza? Quem é o padrão. Beleza, meu povo? Então, agora, continuando a nossa revisão, um outro conteúdo que nós vamos abordar é a questão da bissetriz e a mediatriz, né? Que são o quê? São lugares geométricos. Então, qual é o conceito de mediatriz? Mediatriz. Ela divide o segmento de reta no seu respectivo ponto médio. Isso é a mediatriz. Beleza? Lembrando que você pode analisar a palavra mediatriz, divisão ao meio. Tá? Por isso que ela é um segmento de reta que divide o seu respectivo ponto médio. Beleza? Qual é o outro? A bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo em dois de forma que ambos tenham a mesma medida. Divide o ângulo em dois de forma que ambos tenham a mesma medida. Beleza? Então, a bissetriz também ela é uma semirreta que inicia em um dos vértices e é infinita apenas para um dos lados, como se diz a própria definição de semirreta. Então, vejamos aqui, vamos supor que nós tenhamos, ok? Essa região aqui angular,
eu tenho AOB, beleza? Eu tenho aqui, ó, o ângulo AOB. E vamos supor, ó, que aqui esse ângulo meça, esteja medindo, digamos, 60 graus, ó. Quando você traça a bissetriz, que ela sai exatamente da origem, eu vou chamar de OM, e eu posso dizer aqui no caso que, dado a bissetriz OM, ó, OM como sendo a bissetriz, automaticamente, quando ela é traçada, ela divide o ângulo em dois pedaços iguais. Ou seja, se o ângulo era 60, então esse pedaço ficou medindo 30 e esta outra região, digamos assim, né? É mais correto dizer a região aí também tem 30. Quer dizer, olha lá, ela dividiu o ângulo AOM, né? Falou do ângulo 30, que vai ser igual a MOB, também 30 graus, olha. Mas o ângulo todo, quanto era o ângulo todo? O ângulo todo era 60. Beleza, meu povo? Quando você traça a bissetriz, então lembrando, dois conceitos que nós acabamos de ver, que são lugares geométricos, né? Um é a mediatriz, ela é um segmento de reta que divide, ela é uma semirreta que divide, né, o segmento de reta no seu ponto médio, mediatriz. E a bissetriz, que está aqui do lado, quando ela é traçada, ela divide o ângulo em dois ângulos iguais. Aqui neste exemplo que eu dei, o ângulo media 60 graus. Quando eu tracei a bissetriz OM, ficou 30 para cada lado, ela divide bem no meio. Agora vamos ver a ideia de como eu consigo traçar a mediatriz, certo? Porque a bissetriz é bem simples, ela sai de um vértice, mas a mediatriz, qual é a ideia? A ideia que nós temos para traçar a mediatriz é utilizando um compasso, porque eu quero dividir um segmento, que é um pedaço. Vejamos como isso acontece. Então a ideia aqui é exatamente essa, olha. Você vai colocar a ponta seca do compasso, olha, no ponto A, dá uma abertura desde que passe da metade, olha, tá aqui, ó, tá, passou da metade, ó. E aí você vai fazer no sentido contrário, pega a ponta seca do compasso e aí também passando, a abertura pode ser a mesma, né, do compasso. Quando você traça a abertura, quer dizer, você vai fazer exatamente isso. Quando você traça a abertura, na interseção, olha, desse traçado que você fez, você então traçou o que nós chamamos de mediatriz, olha, significando, ó, que esse pedaço AM, que é o segmento, olha, ele é igual ao segmento MB, divide ao meio, ou os pedaços ficam iguais. Ó. Esse pedaço é igual a esse pedaço. Beleza? Qual é a ideia? A ideia que eu acabei de mostrar que já estava pronta é exatamente essa. Olha, vamos supor que nós tenhamos, olha, o segmento AB aqui, né, para você ver como é que isso se constrói. Ó. Beleza? Aí você vem, né, com um compasso, aqui no caso eu vou utilizar com a letra, olha, eu boto, dou a abertura aqui, né, aí eu vou e traço, ó. Beleza? Ó, eu vou e traço, ó. Olha aí. Depois eu levo, né, a ponta seca para o outro lado, eu dou a mesma abertura, olha, e traço, ó. Beleza? Não ficou lá muito bem, porque eu estou fazendo exatamente, dando uma ideia do compasso, né? Vamos supor que nós tenhamos exatamente isso aqui, ó. Beleza? Tá aí, ó. Aí eu vou observar a interseção, ó. Interseção onde está em verde, ó. A interseção onde está em verde é a mediatriz, está aqui, ó.
este pedaço aqui é igual a este pedaço. Então, ó, eu tinha um segmento de reta, né, que era o segmento AB. Quando eu tracei a mediatriz, que é essa que está em verde, eu dividi em dois pedaços iguais. Olha. O segmento AM é igual ao segmento MB. Beleza? Vamos agora a uma aplicação da bissetriz. Olha, na figura, OM é a bissetriz. Então, está aqui, ó. OM, né? Está sendo indicado. Então, está aqui a bissetriz, ó. Beleza? Estou escrevendo aqui em vermelho. Bom, eu já sei que a bissetriz, né, pela definição de bissetriz, o que ela faz com o ângulo? Ela divide o ângulo em dois pedaços iguais. Então, essa é a finalidade da bissetriz. Traçou a bissetriz, ela divide o ângulo em dois pedaços iguais. Mas eu preciso conhecer, né, a bissetriz. Beleza. Ou, em outras palavras, eu preciso conhecer não a bissetriz, que a bissetriz eu já acabei de dizer que ela é M, é o ângulo. Olha o que ele está me dizendo aqui, que o ângulo é reto. Ora, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que mede o quê? 90 graus. Opa, então eu já sei que essa bissetriz, ela dividiu este ângulo ao meio, em dois pedaços. Ou seja, vai ficar um de 45 e o outro de 45. Aí está sendo perguntado, olha, qual é a medida de AOM? Quem é esse AOM? É esta região aqui, olha, que eu estou pintando, olha. Ele quer saber exatamente qual é essa angulação aqui. Ora, não foi traçada a bissetriz? Se foi traçada a bissetriz, ela divide o ângulo em dois pedaços iguais. Então, isso aqui eu tenho como responder. Olha, AOM, né, mede quanto? É a metade de 90. Qual é a metade de 90? 45 graus. Isso é dividir 90 por 2. Agora, qual é em graus o valor de X? Este ângulozinho aqui, olha. Está querendo saber. Mas eu já sei, olha, aqui é 45 graus por conta da bissetriz e aqui também é 45 graus, olha. Só que este ângulo é igual a este aqui, ó. Por conta disso, nós temos como determinar esse valor aí, né? Vai ficar como, ó? Vai ficar 4x igual a 45, que é a medida dele toda, ó. Beleza? Então, x, o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó, 45, quando eu vou dividir não precisa botar a bolinha, e aí ficou essa conta aí, 45 dividido por 4. Né? Vamos realizar a continha aqui do lado, para você observar. 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes 4 é 4, então isso dá 0, baixo 5. 5 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Vai dar 1, 10,2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. E aí vai ficar assim, né? Opa, desculpa. Sobra 2, 0. Ah, vai me dar 20. Ou seja, o ângulo ali, aquele pedacinho, é 11,25 graus. Beleza? E aqui está a nossa continha. Beleza, meu povo? Então, aqui para sacramentar, vamos ver o desenvolvimento desta aplicação. Olha, a bissetriz divide o ângulo ao meio, né? Como eu havia falado. Portanto, como o ângulo é reto, né, já havia dito, ele vale 90 graus. Então, dividindo por 2, né, como vocês viram, cada pedaço mede 45 graus. Ora, se cada pedaço mede 45 graus, então o meu 4x é igual a 45. Dividindo, eu fiz a continha para vocês, chegamos a 11,25 graus. Beleza, meu povo? Muito bem. Um outro conteúdo que faz parte dessa nossa revisão
é a questão do conceito para a área do círculo, né? Então, o que é isso? A área do círculo corresponde ao valor da superfície da figura. Lembrando que, para nós termos a área do círculo, eu preciso ter o traçado, que é o contorno da circunferência, né? E lembrando, olha, para se calcular a área do círculo, tá aqui, A vezes πr ao quadrado. O que é este R? É o raio. Então, eu preciso conhecer o raio. E o π é um número irracional, que aqui está sendo expresso com 4 casas após a vírgula, mas tem uma infinidade de casas após a vírgula, porque ele é um número irracional. Agora, quando for falado do perímetro do círculo, perímetro é um conceito da matemática que mede o comprimento, o contorno. Quando se falar em perímetro do círculo, é a mesma coisa que eu tiver perguntando comprimento de quem? Da circunferência. Porque, como eu falei anteriormente, se você tem o círculo, automaticamente você tem um contorno. E se você quiser medir esse contorno, é o comprimento da circunferência. Beleza, meu povo? Então, no caso, para nós calcularmos o perímetro do círculo, como é o comprimento da circunferência, é dado por esta relação aqui, 2π vezes o R. Lembrando que na circunferência nós temos o elemento diâmetro, que o que é o diâmetro? É um segmento de reta que vai de um ponto ao outro, passando pelo centro. Portanto, olha, o diâmetro é 2 vezes o raio. Olha aqui, 2 vezes o raio. Beleza, meu povo? Vamos aí na aplicação, Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Área do círculo. Então, vamos pegar π vezes r ao quadrado. Quem é o nosso R? 3 centímetros. Então, vamos lá. Só é substituir. π vezes 3 ao quadrado. Beleza? Então, a minha área vai ficar π vezes 9, né? É claro que, como não foi dado valor para π, não precisa mexer. Ele é uma letra. Então, primeiro o número, depois a letra. Qual é a unidade? Como é a área? Centímetros ao quadrado. Beleza? Muito bem. Então, tá aí, Agora, dentro dessa aplicação, vamos atribuir um valor para π. A ideia vai ser a mesma, olha. O raio vai continuar sendo 3 centímetros e o π, agora vamos adotar o valor de 3,14. Olha, tem problemas que pede para você adotar. Se não pedir, não mexe. Se pedir, você vai ter que adotar. Então, o que está faltando? Tudo igual até aqui, que nós já calculamos. Chegamos nisso e agora substitui o valor de π por 3,14. E aí você multiplica por 9. Então, vai ficar o resultado sem o π e vai ficar uma resposta aproximada. Por que vai ficar uma resposta aproximada? Porque, lembrando, o π é um número irracional e ele simplesmente tem uma infinidade de casas após a vírgula. Então, se o problema não disser nada, deixa com π. Se o problema te der o valor de π, você, depois que calcular, vai ter que substituir e continuar a fazer a conta. Beleza, meu povo? Essas foram as nossas revisões, de conteúdos da parte 2. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. E até uma próxima.